Ser oncologista é uma honra, porque tu és a luz daquelas pessoas. E o que torna um médico brilhante é a sua inteligência emocional. E se tu não fores uma pessoa com vontade de ir a fundo, dificilmente vais conseguir ajudar o teu paciente. E estas são as palavras da Diana Pessoa, uma médica especialista em oncologia pelo IPO de Lisboa. Ela vai além da medicina convencional, por isso é formada em Oncologia Integrativa e Medicina Funcional pela Universidade de Minnesota. E quando eu lhe perguntei o que é o cancro, ela diz-me, é um grito de ajuda. É o corpo a dizer-te que assim já não consegue viver mais. E porquê? Porque há traumas e emoções não processadas que estão a condicionar a paz interior e a possibilidade do paciente ser feliz. Exemplos como colocar os outros sempre em primeiro lugar, guardar ressentimentos, viver com medo ou falta de sentido na vida, podem estar na gênese desta doença. E tudo isto somado a um estilo de vida longe da nossa ancestralidade, como a alimentação, exposição a toxinas, o sedentarismo, cria um ambiente perfeito para o cancro crescer no nosso terreno. Mas a boa notícia é que apenas 5 a 10% dos cancros são genéticos no sentido estrito. Tudo o resto é influenciado pela nossa interação com o ambiente. E isso dá-nos um enorme poder para, com o apoio certo, assumirmos as rédeas da nossa saúde. Hoje falamos de oncologia integrativa, mas eu vou mais além e arrisco dizer que hoje falamos sobretudo de longevidade. E eu gosto muito da Diana. É uma médica emocionalmente presente e isso, vos garanto, faz toda a diferença. Eu sinto sempre borboletas por cada vez que faço uma entrevista. A sério? Para já, porque quero muito fazê-la, quero muito aquela pessoa na minha vida, também quero conhecê-la e porque sinto que aquilo que ela me vai dar é um conhecimento que me vai ajudar a mim e até à comunidade do bem a agregar valor nas suas vidas. Eu costumo dizer, o grande problema, às vezes, da sociedade é a ausência de pensamento. Também não temos tempo, não é, para pensar. Estamos muito obliterados. Quando nós começamos a pensar, paramos para refletir e temos a informação certa, isso é o princípio base para começar a tomar decisões, a mudar comportamentos. Por isso é que eu estou hoje aqui, Diana, em tua casa e até já estamos a gravar. Não, é que já estamos a gravar, porque entretanto, opá, isto é muito giro, porque se as pessoas ouvissem aquilo que nós já conversamos antes deste podcast começar, ia ser fantástico, mas também vai ser agora. Vai ser agora. Por outras coisas também que vamos dizer. Como é que tu entras na minha vida? Oh, Diana, isto foi através das redes sociais. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa, uma médica, jovem, tu és super jovem, tens que idade? 34. A falar de uma forma tão assertiva, mas ao mesmo tempo com uma componente tão emotiva sobre aquilo que é o cancro. Sabes, energeticamente eu sentia, eu estou muito alinhada com aquele ser. E a verdade é que tu me respondeste. Eu não sei qual é que foi a tua reação quando viste a minha mensagem, porque eu sei que tu não me conhecias. Eu tento responder à maioria das pessoas. Contrariamente àquilo que as pessoas possam achar, eu sou zero de redes sociais, ou seja, eu nunca estou no telemóvel. Eu adoro não estar no telemóvel. Mas gostei de tu genuinamente quereres conversar comigo e conhecer-me. E então depois dali, a conversa como fluiu, eu senti a nossa conexão, eu disse, ai Diana, eu vou ter que te fazer uma entrevista para o podcast. Temos mesmo que falar da tua jornada e temos mesmo que falar desta tua abordagem em relação ao cancro, esta forma integrativa como tu olhas para isto. E por isso é que tu há bocado estavas a falar, eu sou zero de redes sociais. Porquê? O que é que isso te traz? E quando tu estás muito tempo nas redes, o que é que isso te retira? A minha visão, eu acho que nós temos que ser muito gratos ao advento de conseguirmos ter acesso a informação de qualidade universal que de outra forma não teríamos. Isto para mim é a grande vantagem das redes sociais, ok, eu adoro esta temática e de repente tenho acesso a médicos americanos, brasileiros, africanos, asiáticos, de todas as raças, à distância de um clique. Isto é poderosíssimo. Ou seja, nós, na nossa evolução da humanidade, nunca os australopitecos estavam a pensar, um dia vamos estar aqui na lareira e vamos estar a ver o que está a passar na Oceania. Isto é a parte positiva de nós utilizarmos as redes sociais e não elas utilizarem-nos a nós. O que é que eu sinto que as redes sociais me fazem quando passo muito tempo? E eu tive, curiosamente, mais de 6 meses sem ter redes sociais, antes de me dedicar às redes sociais para divulgar o meu trabalho,
E o que eu senti foi, eu adoro ler, é das coisas que eu leio desde que aprendi a ler, não é? Mas sempre li muito e foi uma coisa que veio de mim, porque eu nem tinha assim muitos exemplos a minha família deixavam-me ler, mas nem era assim muito uma coisa que eu visse pessoas a fazer, e havia o Círculo dos Leitores. E aquilo era o meu momento, o meu hype da semana, quando vinham com os livros eu podia escolher um livro. E a minha mãe houve uma altura que até me teve que travar, disse, filha, tu não podes agora comprar, gastar a tua renda, que não era o dinheiro meu, era da minha mãe, não é? Isto agora não é uma renda em livros para ti. E eu comecei a perceber que com as redes sociais eu não conseguia focar-me. Eu que sou capaz de ler 4 horas seguidas, 5, 6, 7, eu não conseguia nem ler 5 minutos sem olhar para o telemóvel. Isso. E isto começou a mexer com a minha cabeça. Então, mas eu agora não consigo estar aqui presente num livro. Pronto. Isto é a primeira coisa. Segunda coisa negativa é nos momentos de maior aborrecimento que nós, limpamos a cabeça do que não interessa, 2, temos as ideias que mudam o universo e que fazem a humanidade avançar. Nós não sabemos já o que é estar, só está a vir a palavra em inglês, aborrecido. Não sabemos. E isso é matar a nossa criatividade. Nós, desde as redes sociais, que aumentámos muito o acesso ao conhecimento, mas diminuímos muito o acesso à criação de conhecimento novo. Se nós só tivermos input, não conseguimos ter output. E é isso que eu acho. Isso é muito interessante a tua análise. E tem que haver tempo para integrar os inputs que estamos a receber. Claro. E nós não temos tempo. Estamos sempre, à mínima coisa, telemóvel. Não, e outra coisa que disseste agora. Tu estás aborrecido, em vez de mergulhares e entenderes o aborrecimento, tu tentas tapar o aborrecimento com aquele scroll rapidinho que te dá aquela dopamina rápida. Sim, e fraca, não é? O que é que tu sentiste quando viste com 2 ou 3 vídeos que tu partilhas sobre o que é oncologia integrativa e de repente a tua página dispara? O que é que tu percebeste logo ali naquele momento? Mas eu que só tinha 1000 seguidores, como é que isto cresceu tanto? Eu sou muito entusiasta de todas as temáticas que tu possas imaginar. Eu consigo me entusiasmar e eu acho que isso é das coisas mais bonitas da nossa humanidade, é a capacidade de... há uma expressão em inglês que é AWE, Estás curiosa? Deslumbramento. Sim. E este deslumbramento, eu deslumbro-me, e os meus amigos brincam comigo, não é? Muitas vezes, porque eu digo sempre que, não, vocês não estão a perceber, isto é a melhor refeição do mundo, isto foi a melhor viagem do mundo, e eu sou esta pessoa na vida. Eu também, eu entendo. Sou, e esta capacidade, as coisas que eu mais desejo para mim é eu nunca perder esta capacidade em todos os momentos da vida, incluindo os mais duros e os mais difíceis. E no início que eu comecei a fazer os vídeos das redes sociais, fiquei muito entusiasmada por pensar que lindo, as pessoas têm imenso interesse nesta área. Adorei que tivesse ressoado nas pessoas, porque o meu objetivo com as redes sociais e o meu objetivo enquanto médica não é doutrinar as pessoas, não é que as pessoas vejam a vida através das minhas lentes, é dar-lhes a capacidade de, ok, esta pessoa está a dizer isto, faz sentido ou não faz sentido. Nós é que temos que criar o nosso trilho de saúde, de longevidade, de bem-estar, de resolução emocional interna. E o médico, portanto, eu acho que é uma honra ser médico, eu acho que é uma honra ser oncologista, e eu não digo isto de ânimo leve, eu sinto mesmo isto. Porquê? Porque é a oportunidade que tu tens de dar a alguém que está num momento de fragilidade, estrutura, mas acima de tudo ferramentas para a pessoa construir uma vida, porque eu sinto que esta profissão tem um bocadinho de magia, não é? E de beleza, de comunidade, de nós estarmos todos, nós estamos aqui todos para o mesmo, não é? É que a tua visão e a tua abordagem era uma novidade para muitos. Ou seja, quando tu acreditas muito numa coisa e é a tua realidade, tu vês o mundo nessa ótica. Tu não sais da tua ilha, não sais da tua ilha. Acho que ainda hoje me intriga como é que as pessoas podem achar que as nossas emoções e os nossos pensamentos não andam lado a lado com as nossas doenças físicas. As emoções e as doenças são uma dualidade junta. Portanto, não dá para a pessoa estar triste sem isso ter o seu reflexo num órgão. Por exemplo, quando eu não entrei em medicina à primeira. Na altura eu gostava muito de comunicação, tinha muita coisa de ser jornalista. Jornalista, mas tu começaste com direito. Eu comecei com direito, exatamente. Eu precisei daquele momento de crise existencial que eu tive,
aos 18 anos, que foi a primeira vez em que falhei numa coisa, da minha cabeça, não é? Perceber internamente o que é que... Ou seja, muito cedo tive uma confrontação com porque é que eu estou a achar que isto é uma falha, mas eu falhei o que exatamente? Porque é que eu estou tão triste e porque é que eu me sinto tão... Uma fraude, uma digamos fraude, assim. não é? Exatamente. Depois, porque é que eu quero tanto ir para a medicina? É o quê? É status? É porque eu acho que como sou uma pessoa, como tinha boas notas naquilo que é o convencional, só tenho que ir para a medicina, então desconstruí pressão dos meus pais, por acaso não era o caso, mas pressão interna minha que acho que se não for para a medicina não estou a aproveitar o meu full potential, o meu potencial pleno. E eu tive uns meses em direito e vi que aquilo não era para mim. Mas é muito interessante porque medicina e direito, na verdade, medicina é cuidar, promover a longevidade, cuidar do outro, mas direito, na verdade, também é defender os direitos do outro, cuidar do outro, não é? Sim, está tudo muito interligado. Isto está tudo muito interligado, ou seja, a tua causa, na verdade, a tua busca, há ali um ponto comum entre a medicina e o direito, não é? Sem dúvida. E há outra coisa aqui muito interessante nesta tua jornada. Olha só o teu nível de curiosidade e consciência em te quereres escarafunchar. Porquê é que eu estou assim? Tu vais a fundo. Vou. Essa questão de ir a fundo é uma coisa que já nasceu contigo? Ou os teus pais também sempre passaram os ensinamentos de, no final do dia, recolhe, volta a ti, para refletires naquilo que estás a fazer? Sim, definitivamente os meus pais têm essa... E a minha família, no geral, os meus avós também são... Por exemplo, uma coisa que eu acho incrível e que adoro e que eu rego-me para esses princípios é a minha família não diz mal das pessoas. Nós até falamos de outras pessoas, mas numa ótica de enaltecer. Já viste isto que esta pessoa fez? Teve imensa coragem. O que é que podemos aprender com isto? Sim, e eu lembro-me de quando era nova, tenho assim umas memórias viscerais de uma situação de chegar a casa e de entrar um bocado nessa coisa, porque as pessoas quando são novas estão a tentar pertencer. Lembro-me perfeitamente da minha mãe dizer assim: filha, eu não quero ouvir mais nada disso. E estamos a falar aqui um bocadinho da tua história para entender que muito a tua abordagem, da tua visão, tem muito a ver com a forma como nós crescemos com esta nossa educação. E então ali, naquele curso de Direito, naquele tempo que tu tiveste, tu foste encontrando as respostas para depois deixares Direito e ires para a Medicina. Quando tu decides integrar a Medicina e inicialmente pensavas em Cirurgia, que acabaste por não ir porque não tinhas as tais notas desejadas e que ao dia de hoje tu dizes e ainda bem, e mergulhas na Psiquiatria. E também percebes que é ali que tu não queres estar. Porquê é que quiseste ir para a psiquiatria? Muito relacionado também com estas tuas questões, esta tua curiosidade de entender e compreender o ser humano. Vai tudo... Vai tudo dar a... Não entender porque é que querias cirurgia. Era uma questão de status. E que desconstruíste. E que desconstruí, sim, desconstruí muito. Ou seja, era um bocadinho, não era só status, claro. Quando eu digo status, não é status no sentido só de dinheiro e posição na sociedade. É uma questão de status de aquilo que eu, na minha cabeça, achava o sinónimo de ser bem-sucedida. E depois tinha a beleza, que eu acho lindo, de um corpo estar avariado e eu querer melhorar e através das mãos e do contacto conseguir aliviar um sofrimento a uma pessoa. Tinha essa coisa mais altruísta, vá. E depois vou para a psiquiatria. O que é que eu não gostei em psiquiatria? Quando tu tens uma doença psiquiátrica, por exemplo, quando tu tens uma esquizofrenia ou uma doença bipolar, e estás numa doença bipolar e estás ou num surto psicótico, não é? Que faz a alteração da percepção da realidade, ou num episódio maníaco, a gênese disto, normalmente, é uma adaptação à realidade deficiente, por trauma. O corpo alienar-se, a mente alienar-se à realidade, porque esta realidade é completamente insuportável. Pronto, e eu queria muito ajudar as pessoas a trazer as pessoas, não, esta realidade é boa, tu vais conseguir ultrapassar isto. Só que é muito difícil falar, as pessoas estão muito medicadas e, portanto, estão muito obliteradas, não é? Porque tu tens que ajudar a pessoa, que a pessoa pode se magoar, não é? Pode-se atirar da varanda. Portanto, eu sou sempre a favor da medicação como ponte para a cura, não são os medicamentos, ou seja, a pessoa tem uma depressão, toma um antidepressivo, mas isso não está a resolver o seu problema. Porque é que a pessoa ficou deprimida? Ou seja, nós não podemos categorizar as doenças, porque isso é colocar as pessoas numa caixa. Então,
alguma tirares vez a e tirares a capacidade capacidade. Tipo, de darem a volta. Não, e esta coisa do crónico. Ai não, tu tens uma depressão, tu agora vais ter uma depressão para sempre. Não, não vais ter. Tu estás numa fase da vida, as pessoas podem ter fragilidades genéticas, cerebrais, moleculares, isso não é esse o ponto. O ponto é, se a tua mente te levou a esse lugar, vamos desconstruir, vamos fazer, às vezes vamos fazer psicoterapia, vamos ajudar a pessoa a ver, pronto, a conhecer-se melhor e não ir para esses padrões de doença. Eu estive em vários sítios aqui em Lisboa. Um dos sítios onde eu estive, tu tinhas meia hora para falar com a pessoa, 1 hora. Ora bem. Isso é muito pouco. 1 hora, mas 1 hora não vai dar para mudar a vida de dezenas e dezenas de anos. Agora, eu acredito totalmente, eu gostava de conseguir ajudar, mas eu também sinto que a vida levou-me a este caminho ainda bem e na oncologia eu sinto que faço isso de uma forma muito mais, onde a minha utilidade é maior. Eu sinto que sou mais útil na oncologia. Uma pessoa que está profundamente doente, do ponto de vista emocional e mental, como é estar com uma doença psiquiátrica, isso limita a pessoa conseguir falar sobre os temas da vida. Um exemplo, há um documentário no Netflix, que eu não me lembro do nome, acho que é Schultz, que é de um psiquiatra. Sei. Ele mostrou uma coisa que é, tu estás completamente desalinhado com a tua saúde. O que é que isto quer dizer? A tua alimentação é só ultraprocessados, que só comes fora, não cozinhas, não te alimentas com outras pessoas, não fazes desporto, não dormes bem, passas os fins de semana todo em álcool, drogas, tabaco, ou seja, tudo o que são obliterações das emoções, não é? É uma dopamina rápida e uma dissociação daquilo que tu estás a viver, porque é difícil. Tu estás triste, é difícil estar triste. Estás revoltado, estás frustrado, é uma emoção difícil e a pessoa bebes um copo de vinho e de repente ficas mais calmo. Não, tu baixaste o córtex da amígdala, que te dá medo, que te dá emoção e portanto ficas adormecido. Se tu estás neste lugar tão desconectado, eu não posso ter uma conversa com essa pessoa sobre a finitude, porque a pessoa tem que primeiro voltar a esta vida terrena. E claro, tu não podes conseguir ajudar alguém que nem sequer tem noção que precisa de ser ajudado porque está adormecido. E por isso é que sais da psiquiatria e pensas, vou para a oncologia? Sonhei com ser oncologista, eu nunca tinha pensado em ser oncologista, nunca. Conscientemente, não é? Isto provavelmente foi um sinal inconsciente. E lembro-me de falar com a minha mãe e da minha mãe me dizer, filho, isso faz todo o sentido. E mais, e eu quero ir para o IPO de Lisboa. Que melhor sítio do que o Instituto Português de Oncologia. E hoje posso dizer que o IPO mudou a minha vida, foi o melhor sítio, mas assim, há tipo um antes e depois, é o melhor hospital onde eu já trabalhei. O serviço de Oncologia Médica do IPO de Lisboa é o melhor serviço que eu já vi. Porquê? Porque as pessoas são todas super humildes, nós aprendemos todos uns com os outros, não há perguntas erradas. A direção do serviço é pautada sempre por excelência. Todos os meus colegas são excelentes do ponto de vista científico, mas também humano. Damos-nos super bem com enfermeiros, auxiliares, somos uma equipa. Certo, ou seja, então digamos que tu ali sentiste que tinhas as condições perfeitas naquele ambiente para exercer o teu sentido de missão do jeito que tu sentes que tem que ser feito. Sim. Ou seja, não dá para explicar o que é ser oncologista e do que é trabalhar com o internamento de oncologia, onde tu vês a fragilidade humana de uma forma que é impossível tu saberes o que é até viveres lá. O médico oncologista, digamos que não é só o médico oncologista, eu acho que são todos os médicos, mas sobretudo nesta área em que se põe à frente a finitude, é imperativo, digamos assim, é fundamental um médico estar emocionalmente presente. Eu acho que sim. Eu tenho algum confronto com a finitude, não é? Mas eu não tenho um confronto com a finitude e com a fragilidade da forma tão crua como um paciente oncológico. O medo da morte e o peso da palavra cancro, um paciente com cancro vai sempre ter. E nós não sabemos o que é ter cancro. Eu digo isto muitas vezes, porque eu sinto mesmo isto, até ter cancro. Agora, também te vou dizer, o sistema, e isso é uma grande falha, não dá essas ferramentas aos profissionais de saúde. Tu ou fazes esse trabalho interno por tua conta própria, portanto fazes psicoterapia e percebes
o quão hardcore é lidar com aquilo que nós lidamos, aquilo nós, quem trabalha com cancro, se tu não fizeres esse trabalho, tu vais estar a deixar uma ferramenta poderosíssima de lado. O que é que tu queres dizer com isso? O sistema não está preparado? Achas que o sistema era importante? Todos os médicos deviam fazer, claro, componente emocional dos médicos? Todos os médicos deviam fazer terapia, oncologistas. Nós não devemos dizer, isto é uma coisa que nós aprendemos na competência de paliativos e nos estágios de paliativos, que é, tu não te cabe a ti dizer aquilo que o paciente não está preparado para ouvir, porque isso é uma projeção. O paciente não tem que aceitar nada, o paciente tem que fazer o seu caminho e tu tens que dar a mão e tens que ter empatia, tens que ir ao fundo do poço, mas tens que sair do poço, não podes lá ficar se não ajudas ninguém. Tu vais dar sempre de ti ao outro, ou seja, não existe, nenhum médico é imparcial. Agora, tu não podes fazer com que isso prejudique o caminho da pessoa e dar-lhe medos que ela não tem, dar-lhes raivas que ela não tem, frustração que ela não tem. Isso por isso é que eu digo, é um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade ser oncologista. Portanto, o médico tem que primeiro cuidar dele, trabalhar a sua sanidade mental, o seu físico, as suas emoções. É assim que olhas para os médicos em geral em Portugal? Eles cuidam deles? Eu acho que as pessoas em Portugal têm muito pouca literacia sobre medicina do estilo de vida. Ou seja, portanto, eu acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar disto e tem noção que, ok, é bom fazer desporto, é bom comer bem, mas depois falta isso ser apoiado, existir iniciativas. Portanto, acho que a maior parte dos médicos... não custa-me estar só a dizer dos médicos, porque eu acho que isto é uma realidade portuguesa. E eu acredito muito, e vejo isso também em mim como profissional da comunicação, quanto mais eu cuido de mim e mais me procuro entender naquilo que são as minhas motivações e as minhas fragilidades, e quando eu começo a virar a curva e entender-me, eu estou muito mais disponível e com muito mais vitalidade para fazer o bem ao outro. Porque estou a fazer o bem a mim. Sim. Como é que eu consigo dar o melhor de mim a ti se eu nem sequer sei o que é esse sentir? Portanto, quando tu dizes assim, o que torna um médico brilhante é a sua inteligência emocional, a meu ver. Se tu não fores uma pessoa que vai ao fundo, tu não consegues ajudar o teu paciente. A relação terapêutica que tu desenvolves com um paciente, para mim, não é? Para aquilo que eu gostava que fosse quando eu estiver nesse lugar, se um dia estiver nesse lugar, que a mal ou bem todos passamos por momentos de mais doença ou menos saúde, não é? Mas eu preciso de sentir acolhimento em todas as minhas vertentes para eu conseguir ser eu própria. Portanto, eu acho que a coisa mais importante de um médico é tu permitires à pessoa ser quem ela precisa de ser naquele momento. Portanto, tu tens que fazer um trabalho interno gigantesco de não deixares que as tuas projeções se elevem perante aquilo que a pessoa está a viver, não é? Com um paciente com cancro, e o cancro é um espectro gigantesco de uma coisa mais pequena para uma coisa maior, que infelizmente às vezes, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, não é? Mas culmina na morte. Nós, enquanto sociedade, nós não falamos sobre a morte. Há muito tabu sobre a morte. Até dizer ele morreu, nós não dizemos isto. Nós dizemos partiu, faleceu, está no céu. Porquê é que nós não havemos de dizer morreu? E falar sobre a morte. Nós temos de falar sobre a morte. Mas nós temos de falar sobre a morte, não é só quando estamos doentes. Olha, eu vi ontem que recomendo, que eu estou fascinada com. Não sei como é, eu acho que é Reflections of Life, eu acho que se chama assim. Então é um podcaster que basicamente entrevista várias pessoas para responder às maiores temáticas do mundo. E eu ontem vi uma entrevista que era uma senhora de 95 anos. Ai, a idade das minhas avós. 95 anos, que tu não imaginas. Ela diz falar com imensa tranquilidade sobre a morte, sobre como que o que ela deseja para ela é quando a morte chegar, que vai chegar, dela continuar com esta honra sobre a vida, com esta sensação de privilégio, com esta sensação de conexão, que nós estamos todos ligados, não é? Por átomos, nós somos todos átomos, não é? Uhum. Nós depois podemos individualizar, mas... E eu achei lindíssimo. É estar tranquila com a finitude. Uhum. Eu agora
penso na minha finitude. Sim, mas tenho 38. Eu já perguntei isso à minha avó Esther, tem 95 anos. E a minha avó diz, eu não penso na morte. Oh filha, ela assim com aquela... É um dia de cada vez. E é muito interessante, sabes que ela magoou-se no braço há uns tempos e ficou impossibilitada de cozinhar. Como é que ela lidou com isso? Ok, então o que é que eu agora posso fazer para voltar a cozinhar? Quando, na verdade, o diagnóstico médico lhe dava, Dona Esther, isto agora dificilmente volta. Quem é que é esse médico para me dizer isso? A minha avó, sim. Fez anos dia 6 de janeiro. E eu liguei-lhe. E ela diz, filha, estou tão contente. Sabes porquê? Estou neste momento, há bocadinho, agora estou a falar contigo, estava a descascar uma cebola. Estou a fazer uma sopa. Já consigo descascar. Porque eu meti-me na fisioterapia. Espetacular. Mas pronto, mas isto para te dizer o quê? A minha avó, em vez de pensar, tenho 95 anos, deixa-me ficar por aqui, também se calhar vivo mais 2 ou 3 ou 4, já tive uma vida longa, ela diz, eu não penso na morte, eu agora quero é ficar bem. Eu agora quero é estar no presente. Sim. Esta sensação de viver o presente sem projetar o futuro, eu acho que isto é o maior sinónimo de longevidade que a minha avó tem. Claro, eu também estavas a dizer uma coisa que é, mas eu tenho 38 anos. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, não é? Se eu falo de um lugar... Eu estou a falar de um lugar sem doença. Exato. Pois, que é diferente. Não, e não é só isso. Também estás a falar de um lugar que na tua cabeça a morte é longínqua. Contrariamente, se calhar, àquilo que a maior parte das pessoas pensa, isto foi um ensinamento que eu tive na minha prática clínica, eu achava que aos 70, 80 anos era mais fácil aceitar a morte que aos 30. Eu não vou, naturalmente não vou colocar mortes demasiado, eu acho que existe um limite para demasiado cedo, não é? E, na verdade, tu podes viver até aos 80 anos e nunca ter vivido. E de repente tens um clique de não, eu agora vou morrer como se tivesses 12 anos. E, por isso, nós temos que falar sobre a morte e nós temos que normalizar a nossa passagem, temos que normalizar fazer... sabes quando tu fazes resoluções no ano novo? Agora vou ser assim? A tua verdade tem que ser algo que faça sentir que tu estás no pulsar da vida. Sim. E agora coloco-te esta questão. Quem não vive na sua verdade e não vai ao fundo para entender, é isto que pode estar na gênese de um cancro? A vasta maioria das pessoas que têm cancro, e claro que 0 e 100 na medicina e na vida não existe, existem sempre exceções, mas as exceções confirmam a regra. Normalmente as pessoas tiveram um trauma e o trauma normalmente é uma emoção muito forte que não foi processada. Até pode ser uma coisa positiva, porque as pessoas têm muito esta coisa da coisa negativa, mas pode ser uma coisa positiva. Tem um trauma e nunca processou essa emoção, depois começamos a ter contacto com ela, não é? Porque depois nós repetimos aquilo que conhecemos, não é? E, portanto, a nossa procura, às vezes, de determinadas relações, determinadas pessoas, normalmente espelha aquilo que nós estamos confortáveis com, e se nós estivermos confortáveis com discussão, conflito, raiva, e são emoções muito fortes, as pessoas ficam isso é aditivo. Aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol. Ressentimento. E é uma coisa que te faz sentir viva. Não é uma coisa boa, mas faz-nos sentir vivos, não é? E se a pessoa for viciada se achar que isso é a única porta para estar viva, é uma coisa que tem que desconstruir. O que eu vejo nos pacientes que eu sigo, normalmente tem, lá está, uma coisa mal resolvida e é um convite a olhar para isso, porque o corpo não quer estar doente. E acumulou determinada coisa e nós temos que saber libertar, aceitar e perceber que era a nossa jornada, o nosso caminho. É muito essa parte que depois, que a tua parte emocional te permite ou não fazer escolhas saudáveis. Por exemplo, uma pessoa que esteja bem não vai querer comer McDonald's todos os dias. Tu tiveste um divórcio traumático. Tu, nesses momentos, tu não estás a ir ao ginásio, tu não estás a comprar carne biológica, a fazer vegetais e a comer um kéfir. Não estás a fazer isso. Tu queres dopamina rápida porque queres sair daquela situação. Se tu estiveres numa empresa 10, 15 anos a sentir que o teu trabalho não tem utilidade, que trabalhas de manhã à noite para ganhar um ordenado que tu meteste na tua cabeça que não consegues ter outra, sentes-te presa, é um conflito interno. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho contas para pagar, não sei o quê. Crias esta crença, esta narrativa, e isto é aumentar o cortisol, aumentar a adrenalina,
aumenta a frustração, não tens tempo para ir ao ginásio, não tens tempo para comer bem, chegas a casa, não, eu estou farta disto, mandas vir comida cheia de óleos de sementes refinados, que é das piores coisas para alimentar o cancro. Obliteração do presente, novamente, com scroll eterno, pouco contacto com a natureza, a maior parte das pessoas hoje em dia, né, a concentração das pessoas não está no campo, está nas cidades, e nós vivemos esta alucinação coletiva que não temos escolha. Ou seja, como se nós não pudéssemos viver outro tipo de vida. E outra coisa que eu já também tenho pensado, que é, nós evoluímos de tal forma como sociedade para uma coisa super positiva, agora esquecemos completamente de o que é a nossa essência. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos feitos para saber como construir uma casa, como cultivar os nossos próprios alimentos, como construir uma cadeira, como ensinar, ou seja, o ensino. Nós metemos tudo como medicinas. Antigamente, há 100 anos atrás, 150, as pessoas sabiam fazer mesinhas caseiras. E nós perdemos, ou seja, isto foi um extremo. De repente, é só a escola que sabe o que é que ensina, não é? É só os polícias que têm a nossa segurança, é só o Estado que consegue regular as coisas, é só a medicina convencional que consegue curar-te tudo. Numa sociedade super rápida, que não tens tempo para refletir porque estás tão cansado do dia, claro. Não andas feliz no teu trabalho, com um sentimento workaholic, mas chegas a casa tão cansado, mandas vir o Uber Eats, não queres estar a pensar a fundo o que é que se passa na tua vida, vês uma série, comes uma comida que te vai continuar a adormecer os sintomas. E então, como médica na área da oncologia, e estamos aqui a falar na tua visão de oncologia integrativa, como é que então tu olhas para a alimentação? Tudo aquilo que nós metemos no nosso corpo é informação para as nossas células. Há muito esta visão partilhada por imensos nutricionistas como se a única coisa que importa são as calorias. Não é a mesma coisa fazer uma dieta hipocalórica do McDonald's de hipocalórica de carne e vegetais. E isto a longo prazo vai-te fazer mal, vai adoecer as tuas células. O que é que eu acho em relação à alimentação? Há vários mitos sobre a alimentação com as quais eu não concordo e vou explicar porquê. O primeiro é, tenho cancro, tenho que reduzir a carne vermelha. Porquê? Nunca houve nenhum estudo, que dissesse que a carne vermelha causava cancro. Todos os estudos de nutrição que falam mal da carne vermelha são assim. Então quantas vezes é que comeu carne vermelha, são os questionários, por ano? E eu digo, comi 3 vezes por semana. E depois lá nos questionários tem pizza de pepperoni, conta como carne vermelha. McDonald's conta como carne vermelha. Porque como é que tu vais isolar carne vermelha de qualidade de carne processada? Muito difícil. Porque estamos aqui a falar da qualidade da matéria-prima. Exatamente. Aqui a grande questão é carne processada. Exatamente. E portanto, a carne processada, muito processada, claro que faz mal, como qualquer coisa muito processada faz mal. Ou seja, a carne não é isenta desse tipo de argumentos. Agora, hidratos de carbono refinados, isso é que é um problema. Açúcar refinado, outro problema. Isto causa tudo. Obesidade, resistência à insulina. A maior parte dos pacientes que me chegam à clínica, todos têm resistência à insulina e não sabiam. São pré-diabéticos, não sabiam. Portanto, isto é mais do que estabelecido de dar cancro. O salmão, outro problema, não é? O salmão é um problema. As pessoas de onde vem o salmão não comem salmão. Certo. E há imensos vídeos de as pessoas da Noruega a dizer que não comem salmão, mas nós comemos salmão. O grande problema do salmão, claro, é a contaminação por mercúrio. A vasta maioria do salmão não é da aquicultura. Como é que eu tenho que comer então, se eu quero comer carne, se quero ingerir a proteína animal, que responsabilidade e que atenção é que eu tenho que ter nesta sociedade para fazer a escolha certa? Porque antigamente eu ia caçar, não é? Como tu dizias. Mas sabemos como é que era o mundo há muitos anos atrás. O correto é, a maior parte das pessoas come mais hidratos de carbono do que aquilo que necessita e se for hidratos de carbono refinados, com óleos de semente refinados à mistura, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas, praticamente tudo o que vem em pacote tem lá barritas saudáveis, coisas saudáveis, vamos atrás e tem sempre óleo de girassol, óleo de colza, portanto, a não ser que a pessoa saiba ler rótulos com qualidade, que é uma coisa que eu ensino e que acho que a gente deve saber. E manter-se com o básico, que é ovos biológicos, carne, peixe, eu estou sempre a falar de coisas biológicas, não é?
saber ir comprar a pequenos produtores e saber como é que eles tratam, ter esta a proximidade com de onde vem a nossa comida, cozinhar muito mais em casa do que fora, porque isso também nos permite algum controlo, vegetais e fruta sazonal, não ter medo da gordura, ou seja, não ter medo da manteiga, não ter medo do azeite. Agora, nós não podemos é comer um excesso de gordura e um excesso de hidratos de carbono, porque o nosso corpo ou usa um combustível ou usa outro. Sim, e é muito interessante, enquanto médica de Oncologia Integrativa, um dos teus pilares é de facto então a alimentação. Sim. Então há aqui uma ligação direta entre aquilo que comemos e aquilo que é esta doença que é o cancro. Nós não temos formação na área da nutrição. Não temos formação, isto no curso de medicina, nem na especialidade de oncologia, não temos formação na área da psicologia, não temos formação na área do exercício físico. E, portanto, a não ser que a pessoa tenha um interesse pessoal de ir aprofundar estas temáticas, não é a Faculdade de Medicina que nos ensina isto, muito menos a especialidade. Eu sou completamente contra dizer que a pessoa pode comer tudo, mas não é só a pessoa que tem cancro, é toda a gente. Ou seja, não acho que nós podemos comer de tudo num sentido de regra. Agora, uma coisa eu tenho a certeza, quando a pessoa está doente, e se está doente, a atenção aos nutrientes é ainda mais importante. Se o nosso corpo está a debelar uma infecção, uma inflamação, um cancro, todos os nutrientes que nós vamos dar ao nosso organismo naquele momento faz toda a diferença. Porque se nós dermos comida altamente processada, não é? O nosso corpo não vai, para além de não ser muito inteligente para as nossas células, o nosso corpo vai ter muito mais dificuldade em fazer essa digestão. Muito mais. E, portanto, o risco de desnutrição é muito maior, o risco de ficar doente é muito maior. E depois há outra coisa que é, depende muito da perspectiva de cada pessoa individual. Porque isto é muito uma perspectiva de vida. Tu podes achar que, no fundo, a pessoa já... e isto é uma coisa que eu ouço muitas vezes. A pessoa já está tão mal, vai morrer, porque é que também não pode comer aquilo que quiser? Isto é uma perspectiva super válida. Porque é que não há de ser válida? Isto é sempre uma escolha individual. Por isso é que o meu objetivo é, eu dou a informação às pessoas, é aquilo em que eu acredito, ou seja, ainda ninguém me conseguiu convencer que aquilo que nós metemos diariamente no nosso corpo não tem impacto nas nossas células. Se quando me conseguirem convencer, pronto, eu sou a primeira pessoa a me dar a opinião. Agora, a obesidade é um risco estabelecido para cancro. A diabetes é um risco estabelecido para cancro. Não estamos a falar de um cancro, são mais 13 ou 18. Ou seja, tanto, claro que eu não acho que a comida por si só, isoladamente, tenha um impacto de curar o cancro. Agora, dizer que não tem impacto, porque é que estamos num extremo? E qual é que é o outro problema? Eu acho que a medicina convencional é muito... só vê a molécula, a doença, o sintoma e comprimido para tapar o sintoma. E a medicina alternativa é tudo completamente contra, porque é só tóxicos, porque estão a destruir a saúde das pessoas, químicos, etc. Mas não, as pessoas têm que se juntar outra vez. Antigamente, antes de 1930, o normal de ser médico era este contacto humano, era este honrar das coisas medicinais mais antigas, da nossa ancestralidade enquanto o médico era um mágico. E agora nós estamos completamente afastados e compartimentalizados. É o médico do fígado, é o médico do estômago, é o médico do olho, até no cancro, é o oncologista da mama, é o oncologista do... Isto só nos está a limitar. Então qual é a tua abordagem? Como é que tu olhas para um paciente que chega até ti com base em todas estas tuas experiências que tu tiveste no IPO, numa clínica onde foste diretora-geral e agora estás a montar, que já agora montas a tua própria clínica? Como é que tem que ser essa abordagem? Porque tu colocas a sabedoria, a ancestralidade, a sabedoria ancestral com a ciência, com a medicina convencional. Tu fazes este casamento. Exatamente. Estar doente é um convite para a pessoa parar, pegando um bocadinho nisto. Neste momento, não há mais nada que importe do que a pessoa voltar a reaprender a viver e reaprender a viver com saúde. Nós limitarmos o tratamento, a pessoa, ou seja, a pessoa tem cancro, não é? As pessoas procuram-me, vão à minha clínica e têm um cancro, por exemplo, da mama. E eu estou a ouvir, não é? Ou seja, foi diagnosticada, fiz uma biópsia, deu cancro, agora vou fazer quimioterapia antes, depois vou ser operada, depois se calhar vou fazer radioterapia. Pronto, isto é o caminho convencional estrito.
Isto é uma parte super importante do tratamento, ok? Tudo bem, a pessoa quando parte uma perna também não vai encontrar espiritualidade e consciência e não encavilhar o fémur. Agora, deixar o tratamento com base só na medicina convencional é deixar o tratamento incompleto, porque aquela pessoa tem vivências únicas, se calhar tem traumas que deve olhar, não porque isso, ou seja, eu não quero que as pessoas olhem para isto como eu tive culpa de ter cancro. Não é nada disso. A pessoa tem que olhar que se o meu corpo está doente, porque é que eu estou a fazer isto à minha vida? Porque é que eu estou a viver desta forma? A quem é que eu quero agradar? Nós temos que nos impressionar a nós próprios e surpreendemos a nós próprios. E às vezes estar doente, eu quero que as pessoas usem o cancro e as doenças autoimunes e a diabetes e tudo para, ok, eu agora vou viver mais alinhado com o meu propósito. Há pessoas que é a comida, então, têm resistência à insulina, que estão com obesidade, que têm muitas toxinas no seu ambiente, que têm o intestino completamente inflamado, que não fazem desporto, que vivem num stress constante, que não conseguem dormir, não conseguem meditar, não conseguem estar presentes. Pronto. Outras viviam a vida perfeita, teoricamente, não é? No perfeccionismo, treinavam todos os dias, comiam tudo biológico, uma alimentação omnívora, não tinham a exposição a toxinas, mas viviam num conflito interno gigantesco sobre aquilo que devia ser a vida, e isto é válido para qualquer área, seja um casamento infeliz, seja a relação com pais muito complexa, filhos, não interessa o que é. O que interessa é, se a pessoa não olhar para isso e fizer paz com isso, nós não podemos viver em conflito. O conflito é um convite para, ok, isto é um conflito, está a acontecer este conflito. Pronto, agora tenho que tomar uma decisão. É difícil, mas tenho que a tomar. E depois tenho que viver em paz com essa decisão. Tu, na tua abordagem, tu crias espaço e dás tempo. Sim. Para, no fundo, o paciente que está à tua frente poder falar contigo. E tu tentas compreendê-lo, resgatando do início aquilo que te fascina, porque é a tua missão. E quando ajudas, nomeadamente ele pode estar a fazer tratamentos de quimioterapia, radioterapia, tu podes dar aqui tratamentos complementares. Exatamente. E essa complementaridade passa por uma alimentação, por uma suplementação, ou até pergunto-eu para encaminhá-lo para algum hobby, para alguma terapia. Sem dúvida. É encontrar... Todas as minhas consultas são diferentes, porque as pessoas são todas diferentes. Portanto, o que um paciente precisa, outro pode não precisar. Agora, passa muito por estes pilares. Há pessoas que precisam muito mais de eu dar atenção à alimentação e à parte das toxinas do que à parte emocional, porque não foi esse o maior trigger. Há pessoas que é muito mais a falta de propósito. Uma reforma e agora estão, ok... Há muitos cancros pós-reforma, porque a reforma pode ser um trauma. Tu não podes viver em desequilíbrio em nenhuma área da tua vida. Se tu viveste a vida toda num desequilíbrio com o trabalho, estavas a querer fugir do quê? Se tu vives em desequilíbrio para ser mãe, não é? Os teus filhos são a prioridade de tudo. Ok, mas calma, tu não nasceste mãe. Tu não nasceste num trabalho. Tu és um ser altamente complexo que precisa de várias multidimensões para te sentires tu própria. E, portanto, eu acho que, seja qual for o trigger, o meu papel e o que eu faço nas consultas e o que eu tento fazer, não é? Ok, o que é que te custa olhar? E depois já me aconteceu, por exemplo, pessoas... Vou dar um exemplo que me marcou quando eu comecei logo na especialidade. Eu estava no hospital e tive uma doente de 30 e poucos anos. Esta pessoa, de tudo aquilo que a medicina convencional diz, esta pessoa ia morrer. Acompanhei todos os dias durante vários tempos, fiz a conversa toda com as amigas, com tudo, e depois percebi que ela não se estava com a mãe. E eu estava a ver que ela ia morrer. E eu uma vez tive uma grande conversa com ela, e ela abriu-se sobre esse tema. Claro, no fundo, eu abro espaço para as pessoas, pois, claro, não vou impor que a pessoa agora faça as pazes com a mãe, não é esse o ponto. Mas perguntei-lhe se ela não via... Ou seja, não a pensar na mãe, mas a pensar nela, se ela estava em paz com a possibilidade de ir morrer, porque tu há uma altura em que tu tens que falar abertamente sobre isto, não é? Porque para dar uma oportunidade à pessoa também de organizar a sua vida, se ela estava em paz com poder, morrer, no fundo, sem falar com a mãe, chateada com a mãe. E ela depois ficou a pensar sobre isso e depois falou com a mãe e a mãe veio. 1 ano e meio depois, ela, à luz de há umas semanas, estava viva. Uma pessoa que ia morrer, que não conseguia andar, que estava completamente os órgãos todos a falhar. Eu não estou a falar de... esta história, sério, até me arrepio só de pensar.
Isto para dizer o quê? Que nós temos de ter sempre curiosidade e humildade perante as coisas que nós não conseguimos explicar. E isto não quer dizer que todos os casos sejam assim, mas também não podemos negar uma coisa que aconteceu, não é? Sim, eu acho que, e falando aqui desta visão integrativa, quando eu no início deste podcast disse que isto não é tanto uma reportagem em que vamos falar de oncologia integrativa, isto nós vamos falar de longevidade. Quando começo a ouvir estes teus valores que tu privilegias, esta tua abordagem com o paciente, eu, Isabel Silva, não tenho cancro, mas eu adoraria ter uma consulta contigo, porque isto não é sobre cancro. Exatamente. Isto é sobre a nossa incrível capacidade de, com vontade, com as pessoas e os médicos que nós nos identificarmos, conseguirmos encontrar a nossa cura, entre aspas, que é este sentimento de... esta cena de sentir cá dentro apenas paz interior, independentemente dos momentos bons e maus. Eu sou uma pessoa, é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar em mim desde os meus 30 anos. Claro que estar alinhada com hábitos que me dão saúde ajuda-me muito. Sim. A estar conectada. Mas porquê é que eu às vezes sou demasiado perfeccionista? Porquê é que eu quero fazer sempre tudo muito bem feito, em muita profundidade, em muita conexão? Porquê é que eu quero controlar tudo? Se eu não tento entender isto a fundo, olha eu ontem, se eu não tento entender isto a fundo, de onde vem este perfeccionismo, opá, e depois podem ser outras coisas que eu também tenho. Estava a pensar aqui nas coisas que às vezes me incomodam em mim. Todas as pessoas que nos estão a ouvir aqui neste momento, toda a gente tem coisas que as incomoda, toda a gente tem traumas. E eu sinto que às vezes este perfeccionismo é uma coisa que eu carrego há muito tempo e que vai-me dando pequenas mazelas, que depois começo-me a lembrar de episódios. E não obstante os hábitos inegociáveis, a alimentação, o desporto, se eu não tento entender de onde é que isto vem e se não tento melhorar-me à medida que os anos vão passando, mesmo eu tendo estes hábitos incríveis, ok, se eu não trabalho agora, isto estou a refletir, vai lá ser lá mais à frente. É mesmo importante ir a fundo para o meu bem. Exatamente. As pessoas não devem viver de uma determinada forma só e única e exclusivamente pelo medo de ficar doentes, porque esse raciocínio também é um mecanismo de coping e também é um trauma e também é uma resposta mal adaptativa, não é? As pessoas que entram numa coisa de fazer de superação, de Ironman, de agora só vou comer saudável de forma obsessiva, só vou treinar, isso também é trauma, porque nós temos que saber estar no nosso corpo, aceitar as nossas falhas, aceitar o nosso processo. E nós, quando o nosso cérebro é inacreditável e quando nós nascemos, nós absorvemos tudo. Imagina a quantidade de coisas que nós absorvemos que foi útil numa determinada fase e depois deixa de ser útil. Por exemplo, os sobreviventes do Holocausto não sofreram o Holocausto, mas os pais daquelas crianças sofreram um dos maiores traumas coletivos da história, não é? Onde infelizmente o pior da humanidade veio ao de cima, não é? Esses filhos herdaram o trauma dos pais através de uma alteração no gene do cortisol e da adrenalina. Portanto, aquelas crianças têm, nos receptores do cortisol, têm muito mais propensão para terem depressão, ansiedade e outras coisas. Isso fez-me recordar, porque nós há dias na Do Bem fizemos uma reportagem precisamente sobre isso, um artigo escrito pela Inês Black, que é fundadora da Vera e Chaga, uma marca de cogumelos funcionais, em que falávamos do poder da epigenética. E ela dá precisamente esse exemplo. Nós temos só uma vida. Só temos uma. E nós esquecemos-nos que só temos uma vida. E volta e meia lembramos-nos. Volta e meia ficamos com o nariz entupido e estamos na cama, não conseguimos dormir e pensamos, era tão bom quando eu conseguia respirar. E é só respirar. Imagina o que é. Tu de repente tens uma doença que é uma ameaça real ou uma lembrança da nossa finitude e da nossa fragilidade. Ou seja, devemos aproveitar esse convite para viver a vida, desconstruir tudo. Porque é que eu não... Ou seja, essa necessidade de controlo, quanto mais depressa nós aceitarmos que controlamos muito pouco, maior é a nossa evolução. E aceitar, e aprender, e evoluir, e não nos levarmos tão a sério, e estamos todos a viver pela primeira vez. São esses os pacientes que aceitam esse diagnóstico, mas que olham para isso a fundo, que melhor probabilidade têm, de acordo com a tua prática clínica, melhor possibilidade de ultrapassar este... Mais do que ultrapassar melhor probabilidade têm de viverem uma vida feliz. Todos nós temos o nosso prazo de validade. Eu já tive vários momentos de
uau de sentir, eu já não sou o meu medo naquela situação, eu já não sou aquela pessoa. Isto é super difícil, mas quanto mais tu te expuseres ao desconforto, dentro de uma estrutura, não é? E dentro de... Tu tens que bailar consoante a música e subindo os graus, tu não vais subir o 50º andar antes de subir o segundo. Mas se tu fores sempre assim, tu um dia olhas para trás e pensas, uau, quem diria que eu alguma vez ia estar a fazer isto? Os momentos mais bonitos é quando tu comparas contigo mesma, sentes amor pelo teu trajeto. Estava aqui a ouvir-te também, lembrei-me disto e sentir que eu estou muito nessa jornada também. E no fundo estamos aqui a falar de emoções que eu não tenho processadas e que estou agora a processá-las. Eu estou precisamente nessa fase, que é sentir o quão bonito é não controlar. E o quão bonito é, às vezes, não estar perfeito e só estar feito. Porque para estar feito foi um sim que eu disse a mim para cuidar mais de mim noutras áreas da minha vida. Como eu agora estou confortável com toda essa impermanência, o que eu estou a sentir é que a nível energético cá dentro eu estou a ficar mais leve. Quando tu te permites e te esforças por quebrar o padrão, tu sentes até energeticamente o trauma a ir. É um processo que acontece em paralelo, não é? Resolver o trauma não vai resolver por espelho uma coisa física, mas se tu estás a resolver o mental e emocional, também estás a resolver o físico, porque tu não consegues só resolver uma parte do teu corpo. Qualquer pessoa já disse isto. Epá, não gostei daquela energia. Então e quê? Então tu dizes isso e não acreditas que tu és muito mais do que o teu corpo? Agora, e para terminar, porque isto é uma conversa inacabada, qual é a mensagem que tu queres passar para todas as pessoas que nos estão a ouvir? E aqui eu falo porque muitas dos ouvintes que estão agora connosco nesta conversa, muitos deles não têm cancro, muitos deles estão no processo e estão em processos de quimioterapia, de radioterapia, muitos deles até já passaram essa fase, mas ainda estão, mas já tiveram cancro. Qual é a mensagem que tu queres passar a estas pessoas? O mais importante, na minha ótica, é nós lembrarmos todos os dias que a vida vale a pena. E quando for difícil lembrarmos disso, temos de ter um lugar seguro, uma memória boa, uma emoção boa que nos faça lembrar que a vida vale a pena. Para a vida valer a pena, nós temos que viver as emoções que valem a pena. E o amor não vem sem dor, o amor não vem sem sofrimento, o amor não vem sem vergonha, rejeição, culpa. Há muitas coisas que vêm com emoções fortes. Se nós fugirmos a vida toda dessas emoções fortes, vamos estar a viver uma vida inacabada, uma vida incompleta, uma vida triste, porque nunca ninguém... As pessoas, e já foi documentado várias vezes, que há arrependimentos clássicos da morte. Mas não nos podemos esquecer que a vida não é só uma coisa, a vida não é só a relação que nós temos com a pessoa que eventualmente podemos escolher ou não é? Porque as pessoas também podem viver na sua plenitude e na sua individualidade. Agora, a sua individualidade não pode ser maior que a nossa coletividade. E eu acho que o amor é sempre a resposta. Quem ama não adoece. E quem ama nunca morre também. Diana, muito obrigada. És altamente. Nada.